Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Regenerando. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não vos inquieteis pela posse do ouro. O capítulo é o Buscai e achareis. Fica conosco. Convido aos nossos irmãos que elevem o pensamento em nosso irmão maior Cristo, agradecendo a oportunidade que Ele nos concede de hoje podermos estar aqui, parar um pouco a correria do dia a dia e voltarmos o nosso pensamento a coisas que são mais importantes à nossa essência e ao nosso ser, buscando nos recarregar e nos fortalecer a fim de que possamos ser mais úteis nas nossas tarefas rotineiras e que possamos ser luz a iluminar o Evangelho sobre a todos aqueles que nos rodeiam e nos cercam. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, que possamos fazer um bom estudo. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos nós. O item 9, ele diz o seguinte: Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não preparareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Nós temos outros pontos aqui, mas a gente pode discorrer sobre eles na continuidade aqui da nossa conversa. Paulo Estevão, uma pergunta. O que Jesus quis nos passar quando ele diz não vos inquieteis pela posse do ouro? Ele referia ao ouro apenas o ouro objeto, como algo muito valioso, né, tendo uma concentração de valorização, ou ele se referia a qualquer item de valor, ou a materialidade da coisa, o apego das pessoas pelas coisas, apego excessivo, né, por essas coisas. Eu acredito que Jesus, conhecendo o íntimo de nosso ser, ele entende que nós, por muitas vezes, nós nos vislumbramos mais com a matéria. Por poucas vezes nós conseguimos transcender e perceber os verdadeiros valores da vida. E passamos a dar um valor excessivo, muitas vezes negligenciando o convívio com as pessoas que nós temos ao redor e os reais valores que nos é passado pelos ensinamentos de Cristo, para que nós nos preocupemos de maneira mais incisiva, o que vai nos prejudicar mais. Isso não quer dizer que nós devemos negligenciar a questão financeira. Por obrigação, nós trabalharmos para que nós possamos fornecer a forma de sustento para a nossa família, os itens necessários de conforto para o lar. O problema que Cristo vem nos alertar aqui é justamente a valorização exacerbada disso. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto bastante sobre o estoicismo, Sêneca. Ele dizia que é muito mais fácil esquecermos a morte de um grande amigo do que a perda de uma grande quantidade de dinheiro. O que isso quer dizer? Por muitas vezes, eu vos convido, os nossos irmãos, a fazer uma reflexão sobre isso. Quanto de nossos familiares, amigos próximos, pessoas conhecidas já partiram nessa época tão difícil, né, de pandemia, e quantas vezes nós dirigimos a ele um pensamento de conforto, de gratidão. Nós dirigimos algum momento do nosso dia a pensarmos naquelas pessoas que partiram. Mas, em contrapartida, por muitas vezes, algum prejuízo financeiro que nós tivemos, uma batida no carro, um problema na moto, ou algum prejuízo de ordem material na nossa casa, são tormentos que por muitas vezes tomam incontáveis horas do nosso dia. Nós ficamos pensando, às vezes são tormentos de coisas que nós nem tivemos. Eu quase ganhei naquela Mega Sena, ou quase acertei. Coisas que nunca aconteceram e que, por muitas vezes, nós passamos a dar um valor excessivo àquilo. Quando Jesus diz, não vos inquieteis, não se aperreie, se acalme, né? Porque, às vezes, nós nos inquietamos pelo supérfluo, não pelo necessário, né? A gente entende que a providência divina, no final, ele deixa bem claro que aquele que trabalha merece ser alimentado. É importante entender do que ele fala desse trabalho, porque quando ele diz aquele que trabalha merece ser alimentado, é o que trabalho,
né? O trabalhador de Cristo, em que sentido que ele fala? É aquele advogado que passa inúmeras horas estudando e preparando um caso e tal. Se for de forma negligente, se ele estiver pensando só nele, só no lucro e só no material, ele não é um trabalhador de Cristo, não é um trabalhador mencionado por Jesus aqui. O trabalhador que Jesus menciona é aquele que carrega a palavra de Cristo, aquele que vai pregar, aquele que mostra, através das suas atitudes, o que Jesus veio nos ensinar, né? Então, aquele que é bom, que é justo, que trabalha essas virtudes que Jesus nos ensinou, esses são os trabalhadores de Cristo e esses não serão desamparados, né? Eu acredito que uma das passagens que podem deixar mais enfatizadas é aquela passagem de Mateus, no capítulo 6, do versículo 26 até o 30, que ele diz: observardes as aves do céu, os pássaros no céu. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, nem juntam em celeiros. E ainda assim o Pai Celeste cuida de cada um deles, vos alimenta. O que dirás de ti? Não sois mais valioso do que essas aves? E ele completa: verdes os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir tão brilhantemente como eles. E Deus, nosso Pai, se faz isso por uma erva do campo, que ora está plantada e ora está na fornalha, o que farias mais para ti? Né? Então, às vezes, a nossa falta de fé, de entender que, por muitas vezes, nós nos perdemos nos nossos problemas. E essa falta de ligação com Deus, essa falta de comunicação, é que nos deixa mais vulnerável. A falta de fé, de entender que Deus, nosso Pai, Ele supre todas as nossas necessidades, né? Então, o que eu acredito é que a gente está separando errado o que seria necessidade do que seria desejo. Quando a gente pega conceitos antigos, né, dos filósofos socráticos, a gente vai encontrar aquele pensamento de que o mais rico, né, Aristóteles dizia isso, aquele que é muito rico, na verdade, é o que menos deseja. Né? Trazendo aquela ideia de que, na verdade, dinheiro por dinheiro, sempre vai haver aquela corrida para quem tem mais. Do mesmo jeito que há aquela corrida para quem tem mais poder, né? Exatamente. Ou que quer mais poder, né? Então isso é algo que não tem fim, na verdade, né? Quantas pessoas não passam a vida, né, empresários, né, pensando em aparecer na capa da Forbes, né, ou de grandes revistas, enquanto, na verdade, quando a gente fala, aqui no texto fala de posse, a gente tem que lembrar que diz assim: não vos inquieteis pela posse do ouro, ou seja, pela preocupação de ter, ou qual é a representação daquele ouro na sua vida. Sem o ouro, a vida, aí às vezes a pessoa já não consegue conceber que sim, né? E isso é uma causa de muita inquietação, porque a gente está falando de ouro e está entendendo o ouro como algo valioso ou como uma grande quantia, mas na verdade no pouco a gente se apega. Né? Tem uma história que conta de um rei que convida então um determinado monge, né, para que ele pudesse se espiritualizar mais. Ele estava chegando já próximo aos seus 50 anos, 60 anos, e ele sabia que a proximidade, né, da morte chegava, e como para a maioria de nós, né, já os índices, né, de IBGE já anunciam que as pessoas, na medida que vão passando determinada idade, elas vão se filiando a uma ou outra religião, porque na verdade elas vão tendo aquela consciência de que a morte chega para todo mundo, né? E que quanto mais velha ela estaria, mais próximo da morte, embora a gente sabe que existem interrupções, né, que acontecem mortes mais cedo, prematuras, etc. Mas teria essa situação. E aí ele encontra esse monge e ele então contrata esse monge para que ficasse com ele durante muito tempo. E aí ele aprendeu muita coisa no decorrer dos anos. E em um determinado momento eles estavam andando numa montanha e o castelo do rei estava tocando fogo. E o rei estava tranquilo. Ou seja, ele olhava ali, sabia as pessoas que trabalhavam naquela ala do castelo e percebia então que aquelas pessoas estavam correndo para fora. Então o momento de preocupação dele acabou quando ele então vê aquelas pessoas saindo, porque seria para ele o que teria muito valor e que não poderia ser perdido lá. Então é interessante porque o rei aparentou aprender a lição de desapego, né, de não materialidade, a importância de que cada coisa tem na manutenção da vida. Só que ele olha para o lado e o monge não estava da mesma forma, não. O monge estava preocupado. E aí ele foi e perguntou: ei, monge, mas você me ensinou, rapaz, que não era isso que importava.
que nós devemos se preocupar com o espiritual e que o material, por si só, ele vai e vem e tal. E aí o monge disse, não, na verdade é porque eu tenho 2 peças de roupa, é só o que eu tenho, né? Uma está no meu corpo, a outra tá lá. Então, assim, é cada um devido às suas proporções. A gente encontra a questão das pessoas preocupadas com a posse, mas também tem pessoas preocupadas em não ter. Sim. É a questão da posse, ela atrapalhar quando você tem, porque você tem medo de perder a posse, né? Tem um aspecto de você não ter e querer muito ter, e aí você, de certa forma, vive dentro de uma expectativa de que ter você faz para adquirir no aquilo, futuro, né? Então acaba que a sua preocupação gira em torno de algo material. Então, quando a gente vê essa questão de que Deus ele cuida dos seus filhos, e no Evangelho existe vários momentos em que é feita uma comparação, se o Pai da Terra se preocupa e não deixa faltar nada aos seus filhos, imagine o Pai dos céus. E aí, se a gente já tem aquela dificuldade, mas muitas vezes a gente consegue, de compreender qual a necessidade dos nossos filhos aqui na Terra, Deus, quanto Criador, ele entende perfeitamente a nossa necessidade. E da mesma forma que o pai da Terra muitas vezes não dá aquilo que o filho pede, devido à falta de maturidade do filho em pedir algo útil, da mesma forma funciona o Pai do Céu, né? Ele entende a nossa necessidade ou a nossa aparente necessidade sobre determinada coisa, mas mesmo assim ele escolhe para quem vai dar. E aí um critério interessante para aquele que recebe aquela determinada recompensa é exatamente o ponto que ele ressalta nesse texto aqui, quando ele fala do trabalho. E você falou um negócio muito importante. Exato. Quando a gente fala do trabalho, sem querer interromper, a gente tem uma pergunta, uma determinada dúvida que eu queria ver se você conseguia nos auxiliar. É qualquer trabalho? Porque dentro do Espiritismo a gente sabe que existe uma lei específica, né? A lei do trabalho, que não é uma lei do Espiritismo, na verdade. Através da codificação, Allan Kardec, ele, na verdade, codifica a natureza. Então ele nos traz a ideia da lei do trabalho. Mas essa lei do trabalho, ela se reflete ao trabalho do dia a dia, aquele que nós ganhamos o pão de cada dia, ou ela na verdade está falando de um outro tipo de trabalho? Bem, nessa parte do trabalho, quando ele fala que o trabalhador merece ser alimentado, ele fala daquele que carrega os princípios do cristianismo, né? Aquele que tem a confiança na providência divina, mas que leva à frente a mensagem de Jesus, o consolo, o consolador prometido através da doutrina espírita. Ele vem, existem inúmeras formas de que nós possamos divulgar isso. É importante dizer que nós do ambiente espírita, nós que temos acesso, que viemos através de uma família que já estuda sobre a palavra, nós temos uma responsabilidade maior, porque desde cedo nós fomos instruídos e que nós entendemos os princípios de Jesus na nossa vida. Então, mais facilmente para que nós possamos incorporar esses ensinamentos através das nossas práticas, do nosso exemplo, no dia a dia. Então, eu acredito que quando ele diz o trabalhador ele merece ser alimentado, ele fala do trabalhador em si que trabalha pela causa de Cristo, que trabalha através dos ensinamentos de Jesus. Mas aqui não é o preguiçoso, não é o escorado, não é aquele, esse vai faltar a necessidade. Eu acredito que um dos maiores exemplos que a gente pode usar de própria vivência, de entendimento do que é os princípios da riqueza, da verdadeira riqueza, porque a riqueza a gente tem que entender como o princípio daquilo que tem valor. Entendemos que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui obtendo a oportunidade de lapidarmos e melhorarmos os nossos defeitos, de abandonarmos nossos antigos vícios. A riqueza material, por muitas vezes, ela se torna um grande entrave. E entender o que é a riqueza verdadeira nos deixa mais livre a fim de buscarmos melhorarmos cada vez mais aqui encarnados. O exemplo que a gente pode utilizar é de Bezerra de Menezes. Bezerra foi considerado como o médico dos pobres. Durante toda a sua vida ele dedicou a tratar, a passar medicamento, por muitas vezes a dar o medicamento quando o indivíduo não tinha condição de comprar. Ele doou o seu anel de formatura para que aquela paciente pudesse comprar o medicamento que ela estava precisando. E no dia do seu funeral, a sua família não tinha dinheiro suficiente para pagar o funeral.
Eles não tinham recursos financeiros materiais o suficientes para pagar o enterro de Bezerra. Então a gente passa a entender que para a terra era um homem pobre, mas a riqueza que ele acumulou durante toda a vida dele foi uma riqueza que carregou-se com o seu espírito. O relato que se conta quando ele acordou na pátria amada, na pátria espiritual, que ele desperta e que ele recebe ajuda, quando ele é convidado a olhar a janela e vê aquela multidão de pessoas que os seus olhos não conseguem abarcar, a quantidade de pessoas que estavam lá para dar boas-vindas a ele naquele momento. Aquilo foi a riqueza que ele construiu durante toda a sua vida, né? Aquilo são princípios que vão acompanhar o seu espírito por toda a existência. Mais uma vez eu menciono, não é menosprezar o dinheiro material, não é menosprezar os bens, mas é dar o seu devido valor. Que por muitas vezes o valor exacerbado que a gente dá a ele é o que nos prejudica, que nos mantém reféns. Tem uma frase de Sêneca que ele diz: seja mestre do teu dinheiro, da tua fortuna, para que tu não sejas escravo dela. Quando Jesus sabiamente nos diz que é mais difícil, mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é justamente porque a riqueza é uma prova que é muito difícil de ser superada, porque ela nos ludibria. Quem é rico tem uma oportunidade, uma gama infinitamente maior de errar. Ele tem muito mais possibilidade de prostituir a sua alma, de se acabar nos vícios terrestres por uma quantidade absurdamente maior de coisas que vão lhe tirar a atenção. E quando nós estamos encarnados, antes de nós fazermos nosso planejamento reencarnatório, que nós temos muitos sonhos, muita vontade de vir aqui vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos problemas, mas quando nós encarnamos, que desce o véu da carne sobre nós nos sentimos como crianças que vão ao parque de diversão. Tudo é colorido, tudo é legal, tudo é bonito, tudo chama a nossa atenção e nós perdemos o foco verdadeiramente de que é nós estarmos aqui para nós nos melhorarmos, para nos lapidarmos, para nos desenvolver como seres imortais que nós somos. E que isso é uma oportunidade. Entender que aqui é apenas uma passagem. Nós não somos daqui. A riqueza não faz parte da nossa... A riqueza material não faz parte da nossa alma. É ferramenta e recurso que funciona bem aqui na Terra. Entendemos que a riqueza, na mão de um espírito moralmente evoluído, ela é fonte inesgotável de benevolência para com todos. Um indivíduo que é um empresário, que mantém famílias e famílias nas suas folhas de pagamento, oferecendo emprego dignos para que as pessoas possam sustentar, ações sociais que são vinculadas através de pessoas que são desprendidas do dinheiro. O dinheiro, ele é neutro. O problema é que nós, por muitas vezes, atiça o nosso lado mais negativo, né? Tem uma frase muito interessante, um conto pequeno, que ele fala sobre um jovem que ele tinha um guru espiritualista, que ele gostava muito dos ensinamentos dele e tal, e ele queria muito conhecer aquele guru. Então um dia ele comprou a passagem e foi visitar, viajou, e quando foi convidado à sua casa, quando ele entrou, ele se admirou, porque na casa dele tinha muito pouca coisa, não tinha móveis, um estante, alguns livros, pouca mobília. E ele olhou para o guru e disse: mas onde é que estão as tuas coisas? O senhor não está aqui? Onde está? Cadê as tuas coisas? Ele disse assim: não. Aí ele olhou assim para o jovem e disse assim: e tu só tem essa mochila? Aí disse: não, é diferente, aqui é porque eu estou só de passagem, estou viajando. Ele disse: eu também estou aqui só de passagem, né? Então, por muitas vezes, nós achamos que nós criamos raízes na Terra, né? Eu acredito que, para os nossos telespectadores, quem tiver o conhecimento assim do Espiritismo e fizer uma reflexão, imagine que nós desencarnemos, né? E nesse momento, se passa 5 a 10 anos, e a gente vê os nossos filhos, ou as pessoas que conviveram conosco. O que é que de bom você queria ter deixado com essa pessoa? Você queria ter deixado um carro melhor? Uma condição financeira melhor? Ou você queria ter deixado valores e exemplos a serem seguidos por você quando esteve vivo? Essa passagem, a gente tem que lembrar que, embora Jesus, em todos os seus ensinamentos, a gente aproveite esses ensinamentos no decorrer
das existências, né, enquanto espírito, nas nossas diversas encarnações e nas diversas épocas, porque o ensinamento que Jesus passa nesse momento aqui, ele se centralizava aos apóstolos, que estavam iniciando a parte de pregação às populações, não eram necessariamente dali daquela região onde eles estavam iniciando os trabalhos. Então foi dado todo o aprendizado para os apóstolos e Jesus faz esse convite para que eles possam ir pregar a palavra aos povos. Então Jesus, quando faz essa recomendação, né, de não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, na verdade ele faz um comparativo, né, utiliza isso para que eles possam compreender que, na verdade, eles não devem amontoar, eles não devem ter o excesso. Né? Por isso que ele falou 2 roupas. Né? Ele quis dizer, a roupa é importante que você tenha, até por uma questão social. Então, a gente, por questões sociais, devemos avaliar o que nos cabe segregar como necessidade e como desejo. Se a gente está falando que é importante para aquele que é empresário, certo? Para que mantenha a sua empresa, para que continue conseguindo na sua folha de pagamento ter várias pessoas bem pagas com seus planos de saúde, com benefícios e tal e etc. Na verdade, esse rapaz ele pode ser que ele precise andar bem vestido. Pode ser que seja dentro do contexto social no qual ele se encontra, pode ser que seja importante essa determinada condição. Então, assim, não cabe de fato julgar o que para cada um é necessário, cada um saberá para si e malmente saberá. Na verdade, é uma descoberta que tem que ser feita, né? A partir de uma observação individual. Mas é importante que a gente entenda que, na verdade, esse convite que Jesus faz aos apóstolos, na verdade, serve a qualquer um que se disponha a se chamar cristão ou a defender alguma bandeira que esteja relacionada ao cristianismo. E é aquela coisa, cada pessoa tem a sua missão. A gente vê grandes apóstolos do Cristo que tiveram devotamentos nesse sentido, foram pessoas muito humildes e que, de fato, tiveram muito pouco, como o próprio Cristo. Não há relatos de Jesus tendo nada. Várias passagens até evidenciam, no caso dele falando, né, não tem onde encostar a cabeça, o filho do homem, né, não teria onde encostar a cabeça. Então a gente vê que, na verdade, a simplicidade e a humildade, na verdade, ela é um estado de espírito e não necessariamente uma condição material, porque a pessoa pode ter materialmente muitas coisas, mas que essa materialidade é necessária para que ele possa fazer determinado trabalho. Chico Xavier, embora não seja conhecido por ter, vamos dizer assim, materialmente muitas coisas, mas a gente sabe que passava por Chico muita coisa. Né? Ou seja, vinha aquela pessoa querendo dar muito, tem uma história do relógio, aquela pessoa queria muito dar um relógio, Chico, aceite, por favor, meu, né? Fez um benfeitoria a ela e ela queria devolver aquilo e tal. E aí acaba que aquele relógio já foi para uma outra pessoa que vinha na fila a seguir. Então, na verdade, Chico ele entendia, nós estamos aqui e não é a passeio, né? Que o dinheiro, na verdade, é um grande instrumento, né? Um grande, não é um por pequeno. Por vezes corruptível aquele que pega, né? Mas corruptível não é o dinheiro, corruptível não, somos pessoa, nós. Né? É aí que está o detalhe. Por que Deus não garante que estaria o dinheiro na mão daqueles que são bons? Porque nós temos oportunidades. Né? Ou seja, Deus ele permite, da mesma forma que quando nós damos um conselho aos nossos filhos, a gente tem que dar uma brechazinha para que ele desenvolva e a gente, numa outra oportunidade, diga, aprendeu. Então Deus, da mesma forma, permite. E as condições sociais, Paulo Esteves, são carregadas de oportunidade. Quando a gente encontra essa prova do dinheiro, a gente fala daqueles que têm muito dinheiro, mas na verdade R$100 na mão de uma determinada pessoa já é um estrago. Isso aí fica vinculado àquilo que a pessoa acredita de se eu tivesse mais, eu poderia ajudar. Eu acredito que isso aí fica muito vinculado naquela questão do bem vinculado. Né? Bem vinculado é aquela caridade que eu faria se que Deus me dê mais condição para que eu possa ajudar o próximo. Às vezes nós queremos ficar rico, não, se eu ganhasse na Telecena ou na Mega Sena ou qualquer coisa, no Totolec ou qualquer prêmio desse, eu daria tantos por cento para caridade. Mas o resto eu ia viver bem, viver satisfeito, viver... Então, barganha. A gente barganha o nosso conforto imediato, acreditando que aqui é o objetivo final, né? Mas aqui é apenas a passagem, né? Então, o que fica é como nós utilizamos dos recursos que nós temos. Porque é importante entender que na nossa vida, existe aquelas pessoas, no nosso círculo social, se a gente analisar, tem aquela pessoa que não faz absolutamente nada. Mas é que tudo dá certo para a mão daquela pessoa, qualquer negócio que ela faz, ela ganha dinheiro,
E tem aquele cara que é trabalhador, que é honesto e trabalha e só quebra a cara, só não cresce, o negócio fale. E cada um tem, no seu planejamento reencarnatório, as provas necessárias que precisam para desenvolver as suas qualidades e seus problemas. Eu acho que a gente podia só continuar a leitura aqui, porque tem muita coisa boa ainda aqui, né? Tem. No item 10 ele diz assim: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. E essa casa dela for digna, se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, a vossa paz retornará a vós. Ou seja, ele comenta aqui da questão do alojamento dos discípulos nos locais onde eles forem, né? Uhum. É imaginável, e aí, claro que a gente tem uma prática aqui que hoje é muito diferente. Ou seja, nessa época aqui, na verdade, era um ato de caridade muito grande aquela pessoa que colocava a sua casa em disponibilidade, né, à disposição dos viajantes. Essa parte, Paulo Estevam, é muito interessante porque ela trata sobre a parte de Jesus falando sobre o alojamento. E aí o ensinamento é bem mais profundo que isso. Na verdade, a gente encontra nessa passagem de Jesus a indicação de que os apóstolos deveriam, vamos dizer assim, se preocupar nos locais onde eles deveriam dormir, mas principalmente na característica ou na capacidade da época, né, na disponibilidade que se tinha na época, que seria um ato de caridade por parte das pessoas que deixariam disponível as suas casas para aqueles que estavam viajando. Lembrando que naquela época não era tão perigoso como é hoje. Hoje já não daria para agir dessa forma. A gente teria que arranjar outras formas de ser caridoso, porque infelizmente não daria para confiar naqueles que estão viajando. Até porque a missão dos apóstolos era justamente divulgar o cristianismo. E hoje existem muitas formas da gente divulgar o cristianismo. Uma dessas, por exemplo, é através do nosso vídeo que a gente está fazendo aqui, né? Levar a palavra através do nosso exemplo, através de vídeos, mídias sociais, né? Um bom conselho que a gente dá para os outros. Mas a lição importante que Jesus faz aqui, Jesus tão sábio nas suas palavras, ele mostra na primeira parte que nós não devemos preparar, se inquietar com ouro, tesouro, muita roupa e muita coisa, até porque quando vamos nos alojar e alguém nos fornecer algum abrigo aos apóstolos, né, que ele estava instruindo para que fossem pregar, o indivíduo que fosse abrigá-lo seria pela bondade no coração, seria um indivíduo caridoso, ou seja, alguém que estaria apto a escutar a palavra de Cristo e seria mais uma fonte beneficiada daquilo e de propagação do cristianismo. Então quer dizer que o alojamento não necessariamente a gente estaria falando somente do alojamento físico. Não, seriam as pessoas que estariam dispostas, com os corações, com as suas consciências, vamos dizer assim, abertas, para receber aquele ensinamento, né? E na verdade não era só o alojamento. Tem uma história de Chico que eu achei super interessante que eu ouvi esses dias, que conta que tinha uma determinada pessoa que morava com Chico, e Chico necessitou fazer uma viagem de 8 dias, sabe? Só que tinha se mudado, né, para o lado, ali para a casa do lado, um vizinho que era um pouco contraditório, um pouco polêmico, um pouco difícil, né, como quase todo mundo tem. E então, o rapaz que morava com o Chico lá, ele então pergunta: Chico, como é que a gente vai sair e deixar a casa com esse pessoal aí do lado? Não é muito confiante não e tudo. Aí ele disse que foi dar o dia da viagem e Chico foi lá na casa do vizinho, bateu na porta do vizinho e entregou a chave e disse: meu amigo, eu vou viajar por 8 dias. Fique com a chave da minha casa. O que você precisar, não hesite. Pode entrar lá e pegar. Para a gente perceber que combina muito bem com essa passagem aqui, mas a gente teve a intenção. Ou seja, Chico, de fato, não estava preocupado com as suas posses. Ele estava preocupado era com o próximo. De ele necessitar de alguma coisa, ou até mesmo de dar aquela quebradazinha em um mau clima, em alguma coisa do gênero. Porque a gente sabe que a gentileza gera gentileza. Né? Muitas vezes aquele que pensava em fazer o mal a uma determinada pessoa, com um ato desse, a pessoa chega... acha estranho. E pensa assim, né? Se tirar alguma coisa de lá, me entregou a chave, vai saber que foi eu. É estratégico também. Exatamente. Chico não dá, né? E nessa passagem também, eu acho interessante que ele diz assim: e ao entrardes na casa, saudai-vos que a paz esteja convosco. E se a paz for convosco, ela ficará, né? Mas se não, a paz voltará consigo. O que o mestre quer dizer com isso?
Quantas vezes nós vamos nos disponibilizar a dar um bom conselho a alguém que está passando por alguma dificuldade? Quantas vezes nós vamos a uma casa implementar o evangelho no lar? Às vezes o evangelho não fica naquela casa. Às vezes a casa não está apta o suficiente, pela boa vontade dos participantes, de implementar aquela prática. Ou o indivíduo não está apto a receber aquele conselho naquele momento. Então o que é que isso quer dizer? O evangelho ele volta com a gente. A gente vai continuar sendo a gente. Nós fomos um instrumento de Deus, um instrumento de pregação. Nós fomos levar a palavra. Mas se o indivíduo não estiver apto, então a palavra vai voltar. Fértil, né? Se não estiver fértil o suficiente, a palavra volta. E aí entra na última parte do texto. Se tu puder ler, fica mais interessante para a gente contextualizar. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudir em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. E o que é que Jesus queria falar nessa conclusão, né? Nessa parte, ele nos faz uma menção de Sodoma e Gomorra, biblicamente a gente entendendo, após a volta de pai Abraão, era uma cidade que era considerada um antro de perdição, de pecado, de prostituição, né? Então era muito mal vista pelo povo da época, contextualizada por Jesus. Era uma cidade que era o contrário, né? As pessoas que procuravam alguma promiscuidade ou algo, né, desse gênero, eles saíam da cidade e iam para interiores, mas lá era o contrário, lá era a cidade que abarcava... o antro, né? Daquilo. Então, se Jesus diz que as pessoas serão julgadas de forma mais severas do que aquelas pessoas, o que é que Jesus quer dizer? Dos recursos que o nosso guia espiritual, os recursos que Jesus tem de nos fazermos enxergar. Porque o problema não é nós não enxergarmos, não é nós não vermos, é nós não querermos ver. Porque por muitas vezes a verdade passará na nossa frente, 10 vezes a verdade vai passar na nossa frente. Enquanto nós não estivermos preparados, a gente não vai perceber. E quando a gente perceber, né, olha, já passou 10 vezes na frente. A gente estiver preparado para aceitar aquela lição, aquele ensinamento, ele vai vir no momento certo, né? Mas são recursos que a espiritualidade tem de trazer o consolo, a palavra e a retidão para a nossa vida. Aquele amigo que te presenteia com um livro, aquela pessoa que te dá um bom conselho, aquele amigo que às vezes numa roda de amigos é considerado como chato, careta que fala de Jesus, aquilo é uma oportunidade que a espiritualidade está dando de tu entrar em contato com o teu verdadeiro princípio maior, né? E por muitas vezes nós nos negligenciamos. E o problema está na hora do julgamento. O que é o julgamento? Eu acredito que depois de anos no Espiritismo, eu fui perceber isso nos últimos anos atrás, que eu não entendi o que é que significava esse julgamento, porque eu tinha dúvidas. Quando a gente desencarnar, eu vou para um umbral, eu não vou para uma colônia melhor, vou mais para baixo, vai ser de acordo com o que eu estiver pensando na hora, mas isso aí é o nosso estado de consciência. Ela nunca nos abandona, ela está conosco o tempo todo. Então todas as oportunidades que nós perdemos, ela se lembra, e ela vai passar diante de ti. Então não tem como tu se enganar, não dá para a gente nos ludibriar com isso, porque a nossa consciência, eu acho uma forma de elucidar bem isso, era, por exemplo, quando Emmanuel vinha encarnar novamente, ele falou para Chico, né, que estava se preparando e tal, que ele ia encarnar, e Chico falou, mas e eu? O que será de mim? E quando eu me for? E Emmanuel disse, aí Chico, será você e a sua consciência. Assim como é com cada um de nós, né? Nós nos confrontarmos com a nossa consciência e nós percebermos que nós tivemos inúmeras oportunidades e nós deixamos passar pela nossa negligência, pela nossa má vontade, pela nossa vontade maior dos vícios. Isso vai ser um preço muito caro a se pagar, porque foi a oportunidade dada que Deus nos trouxe e que nós negligenciamos, nós deixamos passar. Verdade, Paulo. O assunto está muito bom, a conversa que ela rende até umas horas, mas aí o nosso horário chega, né? Eu gostaria de agradecer a tua presença hoje aqui, né? Foi bacana o nosso bate-papo. Foi rápido, como a gente está começando aqui no nosso podcast Regenerando, mas acredito que você vai vir outras vezes, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o complemento desse tema e mais outros vários temas que são muito importantes, né? Nós agradecemos,
a presença de vocês que ficaram conosco até agora. Pedimos a atenção e a caridade de se inscreverem no nosso canal, compartilharem o vídeo, curtir e não se esqueçam de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Muita paz!